A noite caía lentamente sobre a mansão iluminada. Do lado de fora, o vento balançava as folhas das árvores, criando sombras que dançavam nas paredes. Dentro de casa, Virgínia Fonseca gravava alguns stories, enquanto as filhas brincavam no tapete da sala. Tudo parecia tranquilo. Até que um som distante quebrou o silêncio. Era um ruído metálico, baixo, quase imperceptível para qualquer um. Mas não para ele. Na área externa, o segurança, homem de olhar atento e postura firme, parou no mesmo instante. Seus anos de experiência ensinavam que, quando algo não parecia certo, era porque não estava. Lentamente, ele desligou o rádio portátil que carregava. O silêncio agora era absoluto. O coração batia no ritmo das próprias suspeitas, e cada passo que dava no gramado soava mais alto do que deveria. O cheiro de grama molhada misturava-se ao leve aroma de perfume vindo da sala. Do lado de dentro, Virgínia ria com as filhas, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Ela olhou pela janela e viu o segurança fazendo sua ronda habitual, sem perceber que, naquela noite, cada segundo se tornaria decisivo para o destino de todos na casa. Ao virar o corredor externo, ele percebeu que uma das luzes de segurança piscava, como se tivesse perdido energia por alguns segundos. Pista ou coincidência? Sua mão foi instintivamente à lanterna presa no cinto. A tensão começava a subir, lenta e silenciosa. O som voltou, desta vez mais próximo. Um leve arranhar, como metal raspando contra vidro. Ele se aproximou da lateral da casa e, entre as sombras, viu um vulto se movendo. Não era um animal. Era humano. O corpo inteiro dele entrou em estado de alerta. As lembranças de anos de serviço vieram à mente. Treinamentos, noites frias, situações limite. Mas essa era diferente. Aqui, ele não protegia apenas uma cliente. Ele protegia uma mulher que tratava sua equipe como família. E duas crianças que ele já considerava como sobrinhas. O ar parecia mais pesado, como se a noite tivesse prendido a respiração. Cada passo que ele dava se tornava calculado. Não queria assustar o invasor antes da hora. Precisava entender a ameaça e neutralizá-la. De repente, um reflexo prateado brilhou sob a luz da lua, uma barra de ferro. O invasor estava armado. O sangue do segurança gelou por um segundo, mas logo a adrenalina tomou conta. Seus músculos se prepararam para o que viria a seguir. Dentro da casa, Virgínia pegava o celular para mostrar algo engraçado às filhas. Mas pela primeira vez naquela noite, sentiu um arrepio estranho, como se alguém a observasse. Ela olhou para a porta de vidro e viu, ao fundo, o segurança se aproximando em passos largos. A respiração dele se acelerava, mas o olhar permanecia frio e focado. No rádio poderia pedir reforço, mas não havia tempo. Se fosse rápido, poderia resolver antes que a ameaça chegasse à sala. Ao chegar perto da janela lateral, ouviu claramente o som de metal forçando a fechadura. Não havia mais dúvidas. Alguém estava tentando entrar. Seus dedos apertaram o cabo da lanterna, enquanto a outra mão foi para o spray de defesa preso no coldre. Ele respirou fundo e, pela última vez, olhou em direção à sala. As crianças riam, inocentes. Virgínia ajeitava o cabelo para continuar a gravação. O contraste entre a leveza lá dentro e o perigo aqui fora aumentava a urgência de agir. Um galho quebrou sob o pé do invasor. O som ecoou como um disparo. O segurança avançou rápido, usando a sombra das paredes como cobertura. O vento aumentou e as folhas farfalhavam como se a própria natureza pressentisse o que estava por vir. Quando finalmente chegou a menos de 2 metros, o invasor ergueu o rosto. Olhos frios, respiração acelerada. E então, naquele instante, o segurança percebeu. A noite que começou como qualquer outra estava prestes a se transformar em uma batalha pela vida. O invasor não hesitou. Ao perceber que havia sido descoberto, lançou-se para dentro da casa com um salto ágil, derrubando parte da janela.
O segurança reagiu no mesmo segundo, atravessando o vão como uma sombra, determinado a impedir que aquele homem desse mais um passo. A câmera imaginária acompanha o impacto inicial. Os dois corpos colidindo, caindo no chão da cozinha, panelas batendo no azulejo. O som metálico ecoa como sinos de guerra. Tudo ao redor parece em câmera lenta, mas o perigo é veloz. Virginia ouve o estrondo e instintivamente agarra as filhas. O coração dispara. As crianças choram, confusas. Ela grita pelo segurança, mas só ouve grunhidos e o barulho seco de golpes sendo trocados. No chão, o segurança tenta segurar o braço armado do invasor. O metal frio da barra de ferro quase toca seu rosto. Ele empurra com toda a força, sentindo cada músculo tremer. A tensão é tanta que até o ar parece mais denso. Um golpe certeiro no ombro do criminoso faz a barra cair. Ela desliza pelo chão, girando lentamente até parar junto à geladeira. O invasor rosna como um animal acuado, mas ainda não está derrotado. Flashback. Na mente do segurança, uma lembrança rápida de quando entrou para trabalhar com Virginia. O sorriso dela no primeiro dia, o jeito como tratou todos pelo nome e o momento em que conheceu as meninas. "Aqui você vai cuidar da minha vida mais preciosa", ela disse. De volta ao presente, a força que sente não vem só do treinamento, mas do compromisso silencioso que assumiu naquele dia. Ele não permitiria que nada acontecesse àquela família. O invasor, percebendo a desvantagem, tenta fingir rendição. Levanta as mãos devagar, ofegante, dizendo que só queria dinheiro. O segurança mantém o olhar fixo nele, mas o perigo real ainda pulsa ali, escondido. A câmera imaginária mostra o momento crítico. O criminoso dá um passo para trás, como se fosse se afastar. Mas num movimento rápido, empurra o segurança e corre pelos corredores da mansão. O som dos passos ecoa no piso de mármore. As luzes se refletem nas paredes, criando vultos que se movem junto com ele. A mansão, antes aconchegante, agora parece um labirinto de tensão. O segurança respira fundo e parte atrás. Cada porta aberta, cada canto escuro é uma ameaça potencial. O suspense cresce. O público sente que o perigo pode estar a apenas um braço de distância. Na sala, Virginia tranca as filhas no quarto e liga para a polícia com as mãos trêmulas. A ligação é breve. "Tem um homem armado dentro da minha casa. O segurança está tentando contê-lo. Por favor, rápido." O som de um móvel sendo arrastado vem do lado leste da casa. O segurança segue o ruído como um caçador atrás da presa. Ele sabe que o criminoso não fugiu, apenas mudou de terreno. Em câmera lenta, a porta do depósito se abre. Um cheiro de madeira e poeira invade as narinas. No canto, uma sombra se move. O invasor está lá, esperando. O segundo confronto é mais brutal. Socos, empurrões, o barulho seco de corpos batendo nas paredes. A barra de ferro aparece de novo, desta vez nas mãos erradas. O segurança bloqueia o golpe com o braço, sentindo a dor atravessar até o ombro, mas usa essa dor como combustível. Um giro rápido, um golpe certeiro no tronco do criminoso e ele o joga contra a bancada. O metal das algemas brilha sob a luz. Com um movimento firme, ele prende os pulsos do homem, que se debate, grita, mas não consegue escapar. Desta vez, não haverá segunda chance. Virginia chega à porta do cômodo, ainda ofegante. Ao ver o invasor algemado, corre até o segurança e o abraça com força. É um abraço de alívio, gratidão e reconhecimento. O som distante das sirenes começa a preencher a noite. O perigo está quase terminado, mas a tensão ainda é palpável. O segurança mantém o homem no chão até a chegada da polícia. Enquanto as luzes vermelhas e azuis piscam na entrada da casa, Virginia olha para o segurança e, com lágrimas nos olhos, diz: "Você não salvou só a minha vida. Salvou a vida da minha família inteira." As sirenes já iluminavam a entrada, mas, estranhamente, o segurança manteve o olhar fixo no invasor, como se soubesse que algo ainda estava errado. Virginia, tentando se acalmar,
segurava as mãos trêmulas, mas não conseguia afastar a sensação de que aquele homem não estava sozinho. A polícia entrou rapidamente. 2 agentes se aproximaram do criminoso e iniciaram o protocolo padrão. Mas, ao revistá-lo, encontraram algo inesperado. Um celular antigo, com tela rachada, já pronto para descagem. Na tela, um número não identificado piscava como se esperasse uma chamada. O segurança e o policial trocaram olhares rápidos. A pergunta era inevitável. Ele estava prestes a avisar alguém? Um comparsa? Talvez outro homem já estivesse lá fora, esperando o momento certo para agir. Enquanto isso, Virginia levou as filhas para o quarto e as abraçou com força. O coração dela batia como se quisesse sair do peito. Lágrimas silenciosas escorriam, mas a voz se manteve firme. Vai ficar tudo bem. Mamãe tá aqui. O criminoso, mesmo algemado, exibia um sorriso perturbador. Seus olhos percorriam cada detalhe da casa, como se estivesse memorizando tudo. Não parecia alguém assustado por ter sido pego. Parecia alguém que ainda estava no controle. Foi então que o segurança percebeu algo inquietante. Durante a luta, o invasor não parecia interessado em objetos de valor. Não procurou joias, não tentou pegar bolsas, nada. O alvo parecia ser pessoas. Esse detalhe aumentou a tensão. Ele se aproximou e perguntou: "Quem te mandou?" O invasor apenas sorriu e disse: "Você é rápido, mas não vai estar aqui para sempre." As palavras foram frias como lâmina. Os policiais começaram a retirar o homem da casa, mas o segurança pediu para esperar. Algo ainda latejava em sua mente. A luz de segurança piscando, o som metálico e agora aquele celular. Tudo indicava que havia mais peças nesse jogo. De repente, o rádio da viatura chiou. Um vizinho relatava ter visto um carro parado no final da rua. Faróis apagados, desde antes do incidente. Os agentes decidiram verificar imediatamente. Enquanto isso, Virginia voltou à sala, tentando se recompor. Ao ver o segurança ainda alerta, ela entendeu que a noite não estava realmente encerrada. O perigo tinha apenas mudado de forma. A câmera imaginária foca no rosto do segurança. Expressão séria, suor escorrendo, olhar varrendo cada canto da casa. Ele sabia que, se houvesse um segundo invasor, esse poderia tentar agir justamente agora, quando todos pensavam que a situação estava controlada. Minutos depois, o rádio confirmou. O carro no final da rua estava vazio, mas no porta-malas havia cordas, fitas adesivas e luvas. A respiração de todos ficou pesada. Aquilo não era um simples assalto. Era um plano de sequestro. O impacto da notícia caiu como um soco. Virginia levou a mão à boca e os olhos se encheram de lágrimas. O segurança se aproximou, colocou uma mão firme no ombro dela e disse: "Eu não vou deixar ninguém encostar em vocês." Essa frase, simples e direta, fez com que Virginia se sentisse protegida de uma forma quase familiar. O elo entre eles, antes baseado em profissionalismo, agora tinha a força de um juramento de vida. O invasor, ao ouvir a confirmação sobre o carro, soltou uma risada baixa. "Vocês nunca vão me pegar sozinho", murmurou, deixando claro que outros poderiam estar envolvidos. A ameaça não era só para aquela noite. A tensão no ar aumentou. Os policiais decidiram levar o homem para a delegacia imediatamente, mas o segurança sabia que precisava continuar em estado de alerta. Ele não descansaria até ter certeza de que nenhum outro perigo rondava aquela casa. Enquanto a viatura se afastava, Virginia agradeceu mais uma vez, mas ele balançou a cabeça. "Ainda não acabou. Eu vou ficar de olho." Essas palavras não eram apenas um aviso, eram uma promessa silenciosa de vigília. O silêncio voltou à casa, mas não era o mesmo silêncio tranquilo de antes. Era pesado, carregado de memórias recentes, sons de luta e ameaças não resolvidas. O público, acompanhando a cena, sente que algo ainda vai acontecer. A música imaginária de fundo seria baixa, tensa,
como cordas sendo puxadas lentamente. O suspense se mantém, preparando para a próxima virada. No fundo, a câmera imaginária mostra o portão eletrônico da mansão, com uma pequena marca de arranhão, como se alguém tivesse tentado forçá-lo horas antes. Nenhum deles percebeu isso naquela noite, mas o espectador percebe e sabe que ainda há mais história por vir. A madrugada já avançava quando a polícia confirmou que o carro encontrado realmente estava ligado ao invasor. A notícia trouxe alívio, mas também a certeza de que o plano era mais elaborado do que imaginavam. O segurança, mesmo exausto, não relaxou nem por um segundo. Virginia, ainda sob o impacto, fez algo inesperado. Pediu para que ele se sentasse e bebesse um copo d'água. Foi a primeira vez na noite que o viu permitir-se respirar fundo. Ali percebeu que não era apenas um funcionário. Ele era a barreira entre o perigo e o que ela mais amava. "Você não tem ideia do quanto isso significa para mim", disse ela com a voz embargada. O segurança respondeu com um aceno humilde, mas seus olhos mostravam que cada palavra tinha peso. O dia amanheceu com a casa ainda cercada de policiais. A imprensa, sabendo do incidente, já se aglomerava na entrada. As câmeras buscavam detalhes, mas Virginia decidiu que não daria declarações. Ainda não. No entanto, algo mudou em sua postura. Em vez de se trancar no quarto, ela passou a circular pela casa, conferindo portas, janelas e até sugerindo mudanças na segurança. A vítima começava a assumir o controle. O segurança percebeu essa transformação e sorriu discretamente. Ela estava reagindo, e isso era essencial. A coragem não era apenas dele. Ela também estava aprendendo a enfrentar o medo de frente. Enquanto ajustavam o sistema de câmeras, Virginia comentou sobre quantas pessoas sofrem situações parecidas, mas não tem ninguém para protegê-las. Foi aí que nasceu a ideia de ampliar o impacto dessa experiência. "Não quero que isso fique só entre nós", disse ela. "Quero que sirva de alerta para outras famílias." O segurança concordou, sabendo que a voz dela tinha alcance para fazer a diferença. Ainda assim, a tensão não tinha desaparecido completamente. Um dos policiais retornou com a informação de que o número no celular do invasor havia feito ligações para outros estados nas últimas semanas. Isso indicava uma rede criminosa maior. Essa notícia acendeu novamente o clima de urgência. Virginia sentiu que não poderia simplesmente voltar à vida normal enquanto outros poderiam estar em perigo. O sentimento de responsabilidade começava a se sobrepor ao trauma. O segurança, percebendo isso, ofereceu apoio total. "Se você quiser ir além e ajudar outras pessoas, eu estarei ao seu lado." Era mais do que um trabalho. Agora era um propósito compartilhado. Naquele momento, Virginia decidiu que iria usar sua influência para criar uma campanha sobre segurança residencial e proteção familiar. A ideia era conscientizar sobre prevenção e valorizar o trabalho de profissionais como o seu segurança. Enquanto isso, no interior da casa, as filhas brincavam novamente, como se a vida tivesse retomado o curso. O som das risadas infantis foi a primeira catarse verdadeira da noite. A cena tocou profundamente o segurança. Ele percebeu que, por mais que a ameaça fosse real e perigosa, momentos como aquele eram a prova de que tudo valia a pena. Virginia, agora mais calma, pediu para reunir a equipe e agradecer a todos pessoalmente. A sala se encheu de funcionários, policiais e familiares. O clima de união era palpável. Ela fez um discurso breve, mas poderoso, sobre coragem e lealdade. Olhando para o segurança, disse: "Você não é só meu protetor, é parte da minha família." As palavras ecoaram e arrancaram aplausos discretos, mas sinceros. Até mesmo alguns policiais se emocionaram. O elo entre eles não era apenas profissional, era humano. O sol começava a entrar pelas janelas, iluminando a casa que, horas antes, foi palco de tensão. Agora, cada raio de luz parecia um lembrete de que haviam vencido a primeira batalha. Essa vitória parcial
não apagava o perigo, mas reacendia a confiança. Virgínia sabia que ainda havia muito a resolver, mas naquele momento sentia-se mais forte do que nunca. No fundo, tanto ela quanto o segurança sabiam. Aquela noite não seria esquecida, mas o que restava agora era transformar o medo em motivação e o trauma em um legado. 2 dias se passaram desde aquela noite. A casa já estava mais tranquila, mas a memória do que aconteceu ainda rondava como uma sombra. O segurança continuava na ativa, agora com reforço extra, garantindo que nada semelhante voltasse a acontecer. Virgínia, no entanto, não conseguia tirar da mente a cena do segurança lutando para proteger sua família. Quanto mais pensava, mais percebia que aquele homem não tinha apenas feito seu trabalho, ele tinha colocado a própria vida em risco por elas. Foi nesse momento que ela começou a investigar mais sobre a vida dele. Descobriu que, embora sempre sorridente, sua família estava passando por dificuldades. Dívidas médicas e um aluguel atrasado eram parte de uma luta silenciosa que ele nunca mencionou. Virgínia sabia que precisava retribuir, não por obrigação, mas por gratidão verdadeira. Decidiu agir de forma discreta, sem que ele soubesse. Queria que fosse uma surpresa. Ela entrou em contato com alguns amigos próximos e começou a organizar uma ação especial. Seu objetivo era resolver os problemas financeiros do segurança e garantir um futuro mais tranquilo para sua família. Enquanto isso, o segurança seguia sua rotina, sem imaginar o que estava por vir. Continuava atento, profissional, mas, no fundo, ainda processava o que havia acontecido na noite da invasão. No final daquela semana, Virgínia pediu para que ele a acompanhasse até um endereço importante. No caminho, conversaram sobre a vida, a importância de família e sobre como algumas batalhas não são vistas por todos. Quando chegaram, o segurança ficou confuso. Era uma casa simples, mas em perfeito estado. No portão, uma faixa branca dizia: "Bem-vindo ao seu novo lar." Ele parou, sem entender. Virgínia sorriu e entregou-lhe um envelope. Dentro estavam as chaves da casa e um documento de propriedade em seu nome. "Você salvou minha família. Agora é hora de eu cuidar da sua", disse ela. O homem ficou sem palavras. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tentou recusar, mas Virgínia foi firme. "Você fez muito mais do que seu trabalho naquela noite. Você merece viver com segurança também." No quintal, familiares do segurança apareceram emocionados. A esposa o abraçou. Os filhos sorriram como se tivessem acabado de ganhar o maior presente da vida. Mas não era só isso. Virgínia também havia quitado as dívidas médicas e garantido uma bolsa de estudos para o filho mais velho, que sonhava em ser policial. O segurança, homem de poucas palavras, finalmente conseguiu dizer: "Eu não salvei vocês por recompensa, mas por lealdade e amor por essa família." Virgínia respondeu com um abraço longo. "E é por isso que você merece isso tudo. Família é quem protege e cuida. E hoje eu estou cuidando de você." A emoção tomou conta de todos no local. Alguns vizinhos que acompanharam a cena também se emocionaram. O gesto ultrapassava o limite das paredes daquela casa. Era um exemplo de gratidão e humanidade. Enquanto isso, nas redes sociais, Virgínia decidiu compartilhar a história, não para autopromoção, mas para inspirar outras pessoas a valorizarem aqueles que cuidam delas nos bastidores. O vídeo viralizou rapidamente. Milhares de comentários elogiavam o ato, e muitos compartilhavam histórias semelhantes de profissionais que foram além do dever. O segurança passou a ser reconhecido nas ruas, não como o segurança da Virgínia Fonseca, mas como o herói que salvou uma família. A casa nova virou um símbolo de recomeço. Lá, ele podia finalmente descansar sem a constante preocupação de perder o teto sobre a cabeça da família. Virgínia sabia que, de alguma forma, aquele gesto também fechava um ciclo. A noite de medo havia se transformado em um dia de esperança e vitória. Para ela, a mensagem era clara: todos nós temos heróis ao nosso redor.
Alguns usam uniformes, outros não. Mas todos merecem reconhecimento. No final do vídeo, Virgínia falou diretamente para a câmera: proteja quem te protege, valorize quem cuida de você e nunca se esqueça de que gratidão é a maior forma de amor. O público sentiu que aquela não era apenas mais uma história. Era um lembrete poderoso de que coragem e bondade andam juntas. O segurança, agora em paz, voltou ao trabalho, mas com um brilho diferente nos olhos. Sabia que tinha feito algo importante e que isso tinha mudado sua vida para sempre. E assim, a mesma casa que foi palco de tensão se tornou símbolo de gratidão. O ciclo se fechava, mas a história continuava viva, ecoando nos corações de quem acreditava que, no fim, o bem sempre vence.